Olá, nono ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam em casa e cuidando bastante da saúde e, claro, estudando. Na semana passada eu encaminhei um vídeo para que vocês assistissem no YouTube que falava sobre a crise de 1929. E hoje eu vou retomar esse assunto, né? Resolvi, com minha pouca tecnologia aqui, gravar esse vídeo para vocês porque algumas dúvidas surgiram e eu acho que a gente retomando, aparando em algumas arestas desse conteúdo, acho que vai auxiliar mais. Então não espere grandes efeitos, só eu mesmo com o celular aqui tentando explicar o conteúdo para vocês da melhor maneira possível, ok? Então vamos retomar a crise de 1929 e vamos falar sobre a ascensão dos regimes totalitários. Esses regimes são fascismo, nazismo, salazarismo, só que na aula de hoje a gente vai focar no fascismo, que é o primeiro movimento, e vamos abordar um pouco das características gerais desses regimes totalitários, ok? Então vamos começar retomando a crise de 29. Então peguem papel, né? Peguem o caderno de vocês, peguem o livro para que vocês possam acompanhar. Continuamos dentro da mesma aula, então é o período entre guerras, as mesmas páginas que a gente vem estudando. Então, reforçar aqui, esse capítulo ele se inicia na página 191, ok? Então a gente vai continuar dentro do mesmo capítulo. Então vamos lá retomar a crise de 29. Olha só esse trechinho aí, que interessante, que traz justamente a causa dessa crise, né? Mamãe, estou com fome, por que não tem pão? Porque seu pai foi despedido da padaria onde ele trabalhava. Por que mandaram ele embora? Por causa da crise. Por que é crise? Porque há pão demais. Aí você pensa, peraí, tem pão demais, mas tá faltando pão. Como assim? O que tá acontecendo? Qual a causa dessa crise? Então, justamente essa historinha aí traz o elemento chave para essa crise de 1929, a superprodução que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Então, é pelo excesso de mercadoria que essa crise vai ser ocasionada, tá? Só isso, professora? Não somente isso. Mas a gente pode dizer que a causa imediata dessa crise, sem dúvidas, foi a crise de superprodução. Vamos aí aos antecedentes dessa crise, né? Nós vimos a Primeira Guerra Mundial e nós vimos que os Estados Unidos participou dessa guerra a partir de 1917. Antes de 1917, os Estados Unidos vendia os produtos, né? Vendia para os dois lados do conflito. E isso acabou dando uma condição de desenvolvimento muito boa para os Estados Unidos. Então, ele vendeu bastante para os dois lados da guerra. Em 1917, ele entra do lado do conflito, ele participa, tem papel fundamental, mas a gente não teve nenhuma batalha efetivamente aí dentro do território estadunidense. Então, terminou a guerra, ele vinha com um saldo positivo, vinha exportando bastante e continuou vendendo para os países europeus, já que esses países tinham sua situação, né, as indústrias arrasadas, e aí era necessário essa reconstrução por parte dos Estados Unidos. Como vocês podem ver aí essa tabelinha, que peço que vocês analisem ela aí com cuidado, vocês podem perceber que os Estados Unidos estava, né, financiando esse processo de reconstrução. Então eram muitos bilhões investidos fora, principalmente ali nos mercados europeus. Acontece que a partir, né, de 1920, a Europa começa a se reerguer. Os especialistas estadunidenses eles já começam a apontar, né, a necessidade de frear a produção, de parar a produção, pela necessidade que eles percebiam que a Europa estava se reconstruindo. Então, a necessidade europeia não estava como vinha acontecendo durante o período da guerra e logo, né, posterior. Então, os economistas já apontavam a necessidade de redução da produção. O que os empresários falavam? Não é a melhor saída, porque se a gente reduzir a produção, isso vai gerar desemprego e vai aumentar a crise ainda mais. E o governo? Aí é um ponto importante dessa crise, e eu até mencionei isso no resuminho que eu mandei para vocês na semana passada, né? Liberalismo. O governo estadunidense ele estava baseado no liberalismo econômico. O que isso significa? Né? De maneira bem simples. Não intervenção do Estado na economia. Então, o Estado não definia o que o empresário ele deveria produzir, como ele deveria produzir, quanto ele deveria produzir, ou mesmo
direitos trabalhistas, né? A legislação trabalhista, ele não definia qual que é o valor do salário mínimo, então o Estado não intervia. Era o livre mercado, que se chamava de mão invisível do mercado, era a lei da oferta e da procura. Então, como havia esse liberalismo econômico, o governo nada fez. Então, os empresários estavam produzindo a todo vapor e continuaram assim, mesmo com as alertas direcionadas à reestruturação europeia. Qual a saída encontrada por esses empresários para solucionar essa possível crise? Então, primeiro, uma propaganda muito forte, né? O American Way of Life surgiu nesse objetivo também. O que era esse American Way of Life? É o jeito de ser americano. Então, incentivando o consumo interno, incentivando uma ideia, né? Bem aquele comercial de margarina, né? Aquele eletrodoméstico, a geladeira, o carro, tudo isso estimulando que as pessoas comprassem, consumissem, então para as pessoas abarcarem aquele excesso de produtos. Só que o salário também era muito baixo, então nem tudo conseguia ser abarcado. Só que a produção continua em larga escala, né? A agricultura mecanizada continuou a produzir bastante, então nós tínhamos elementos que anunciavam uma crise iminente, uma crise para acontecer a qualquer momento. Muitos produtos no mercado, muitos produtos agrícolas também no mercado, um governo que não intervia na economia, leis trabalhistas que não eram eficientes, então o salário era muito baixo e uma Europa lá que já se organizava. Então todos os elementos suficientes para o início de uma verdadeira crise ali nos Estados Unidos e uma crise que não atinge apenas os Estados Unidos, atinge todo o mundo capitalista. Não é à toa que ela é chamada de Grande Depressão. Tem uma imagem bem característica dessa crise, que é um polvo, né? Ele vai esticando seus tentáculos e tomando todo o globo terrestre. Todo o globo terrestre com uma exceção. E essa aí é muito importante para a nossa aula de hoje, porque a gente vai falar sobre os regimes totalitários. A União Soviética. Lembrem-se que a União Soviética, né, em 1917, realizou a Revolução Socialista. Então, a União Soviética não sentiu os efeitos dessa crise capitalista. Isso, inclusive, vai fortalecer os partidos socialistas dentro destes países capitalistas. Essa crise, né, ela vai chegar ao seu auge com a quebra da Bolsa de Valores na Quinta-feira Negra, também já mencionado na última aula, e essa quebra da bolsa, ela vai ser devida a esse último tópicozinho aí, ó, investimento na bolsa de valores, especulação financeira. Então as pessoas investiam muito na bolsa de valores, e aí fazia com que o preço das ações, elas flutuassem bastante, e era uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Então você ia lá, investia o seu dinheiro numa ação de uma empresa. Quando aquela empresa lucrava, você ganhava dinheiro sem precisar trabalhar, né, dentro daquela empresa, você estava recebendo. Quanto mais a empresa lucrava, mais você recebia. O que vai acontecer? Conforme a superprodução ela vai aumentando, se você tem uma fábrica e você não está conseguindo vender, né, se você está com um produto estocado, e infelizmente a gente tem visto, né, e vai ver, infelizmente, isso acontecer por esses dias, né, devido a essa crise que o nosso próprio país está passando. Então, se você tem produto estocado, qual que é a primeira ação? Eu preciso tentar vender. Se eu não estou conseguindo vender, eu vou diminuir os meus gastos. E muitas vezes esse diminuir gastos era demitir funcionários. Então, vamos imaginar que eu era lá o investidor de uma empresa norte-americana. Então, eu venho lá investindo sempre nas ações dessa empresa. Daí eu percebo que essa empresa está demitindo funcionário. Bom, se ela está demitindo funcionário, as coisas não estão boas. Se as coisas não estão boas, eu vou vender as minhas ações antes que eu não consiga vender nada de ação. Só que todo mundo teve esse raciocínio. Então, as demissões vinham acontecendo e as pessoas começaram a se preocupar com a situação das empresas e começaram a negociar. Então, a bolsa de valores, ela quebra, né? É tanta negociação que ela acaba quebrando, de tanta especulação financeira. E aí a
acontece a crise que não tem, né, precedentes aí nessa época, que atinge todo mundo capitalista, com inúmeras falências, inúmeras demissões, filas e filas de desempregado, miséria, fome. Tudo isso vai acontecer aí devido a essa crise norte-americana. Muitos prejuízos, inclusive no Brasil, né? Vocês devem ter lido, né, que no Brasil, os Estados Unidos era o principal comprador do nosso café. E aí, claro, né, com essa crise ele deixa de comprar o café. E aqui nós temos muita falência também e o governo, auxiliando os cafeicultores, começa a comprar o café e torrar, tostar, queimar esse café. Torrar não, desculpa, queimar sacas e sacas de café em São Paulo e no Rio de Janeiro. O historiador Eric Hobsbawm, ele fala que era o cúmulo, né, do desperdício capitalista, era o cheiro, né, de café queimado que se sentia no Rio de Janeiro, que se sentia em São Paulo nessa época, né? Como o capitalismo ele gerou essa crise, né, de superprodução, de excesso, a ponto de queimar sacas e sacas de café. Geralmente os alunos perguntam quando eu estou falando sobre isso, por que as pessoas não doavam esse café, né, para quem precisava? Porque se você colocasse mais produto no mercado, o preço ia cair ainda mais. O preço estava baixo. Se eu doasse esse café, quem iria comprar o café? Eu precisava, para solucionar a crise, de pessoas que comprassem esse excedente. Então era necessário reduzir a oferta. Se eles dessem essa mercadoria excedente, né, eu vou dar para todo mundo o que está sobrando aqui. Não ia resolver o problema. Eu precisava gerar mercado consumidor para esses produtos. Por isso, aí, no caso, a ação do governo brasileiro, né, como consequência dessa crise nos Estados Unidos, foi comprar esse café e queimar esse café, para reduzir a quantidade de produtos e aí, assim, aumentar o preço. Então, a lógica do mercado é essa: se eu tenho muito produto, o preço cai. Se eu tenho pouco produto, todo mundo está querendo aquele produto, então o preço sobe, tá? E não vai ser uma situação apenas do Brasil, né? O mundo inteiro vai sentir isso. Olha só as consequências aí nos Estados Unidos. 14 milhões de desempregados. Então, nós temos filas de desempregados. Eu passei, inclusive, como tarefa para vocês aí, uma análise de uma fotografia, né? De uma mulher, de uma mãe que estava vivendo praticamente de caça dos filhos. Já tinha vendido até o pneu do seu carro para se alimentar. Então, é um retrato da realidade que estavam vivendo ali naquele período. Então, muitas falências, 30 mil empresas, 4 mil bancos só nos Estados Unidos. Então, a crise de 29, ela teve como causa imediata a superprodução, mas ela é uma crise do liberalismo econômico, uma crise de uma forma de organização do governo, que o governo não intervém na economia, não regula, não há um planejamento governamental, não há uma intervenção do governo nas ações dos empresários, das indústrias, não há uma regulamentação de leis trabalhistas que garantam o mínimo, né, de um salário digno, leis que respeitem a dignidade do trabalhador para que dê condições para que ele também possa consumir. Então, e conforme a crise começava, quando esses trabalhadores eles eram demitidos, isso só piorava mais, porque se ele estava demitido, como ele ia consumir? Então, mais e mais produtos no mercado, gerando essas consequências tão drásticas aí dessa crise. Um efeito também muito importante dessa crise, que é o ponto principal da nossa aula de hoje, é a crise das democracias parlamentares na Europa. A crise ficou tão séria na Europa, e aí eu vou dar uma ênfase especial aí na Alemanha e na Itália, né? Que na Alemanha eles começaram a queimar o dinheiro, a cédula, o papel, moeda. Tem uma imagem bem interessante na internet, depois vocês pesquisem, de crianças fazendo pipas, né? Empinando pipas feitas com os marcos alemães. Pessoas que usavam a cédula para fogueira, porque não valia nada. A Alemanha já vinha arrasada, né, pela guerra. Uma república a República de Weimar, que começou logo depois da Primeira Guerra Mundial, ela não vinha dando conta de solucionar os problemas ocasionados pela Primeira Guerra Mundial.
E quando ela começa a se organizar, vem a crise de 1929 e acaba, né? E lança a economia no fundo do poço. Qual que é o retrato dessas sociedades, então? Economias arrasadas pela guerra, que começaram a ter ali um desenvolvimento e veio a crise de 1929, né? Com falências, o dinheiro dos Estados Unidos que estava na Europa, ele é retirado. Então, a gente tem uma crise muito grande generalizada ali. Como consequência disso, nós vamos ter, primeiro, partidos socialistas ganhando cada vez mais adeptos. Por quê? Porque a população, os trabalhadores olhavam para a União Soviética estava lá, ó, tranquilaça. Então, quem dependia dos Estados Unidos, os países estavam relacionados aos Estados Unidos, o mundo capitalista em crise, desemprego, falência. Aqui no Brasil a gente teve até suicídios, né, por causa das crises. Geralmente, né, uma situação recorrente em períodos de grandes crises, se a pessoa vai dormir numa situação tranquila, né, situação boa, e acorda de manhã descobrindo que está falido. Então, transformações muito rápidas e muitos suicídios, uma situação terrível, as pessoas filas e filas para receber uma sopa, olha para a União Soviética e fala assim, olha, peraí, lá não tá tendo isso, lá tá tudo tranquilo, as pessoas não estão passando fome. Então, socialismo é o regime que dá certo? Muitas pessoas começam a pensar isso, tá? Então, atenção, fazer uma observação aqui, ó. Não é a Aline que está falando isso. Estou falando que muitos trabalhadores que estavam passando fome devido à crise do liberalismo econômico começam a pensar, ó, espera aí, ó, o socialismo tá lá, tá tranquilo? Será que não é esse o regime correto? Por outro lado, nós vamos ter a burguesia, o setor empresarial desses países, né, que estavam vivendo essa grande crise capitalista que começou nos Estados Unidos e atingiu todo mundo capitalista, começa a falar assim, pera, não, liberalismo não dá certo. A democracia liberal, esse ideal de liberdade, o governo não intervém em nada, não funcionou. Olha onde a gente veio parar, olha onde o liberalismo trouxe a gente. Olha a quantidade de falência, olha a crise que nós estamos aqui. Mas o socialismo não é o caminho. O caminho é um governo forte, né? Controlador, gigantesco, mas que garanta o capitalismo. Tá? Então prestem atenção. Vão começar a surgir na Europa governos fortes, autoritários, e olha o termo que eu vou utilizar, totalitário, para garantir que o capitalismo continue a existir. Então, os regimes totalitários, em sua maioria, não eram de esquerda. Nós tivemos um regime totalitário de esquerda. Todos os outros são de direita capitalista. E justamente surgiram numa perspectiva de defender o capitalismo, certo? Então, a consequência da crise do liberalismo é a ascensão dos regimes totalitários, que nós chamamos de fascistas, nazifascistas, tá? Então, isso está totalmente relacionado. Tem até uma questão que vai estar ali como atividade para vocês, é justamente sobre essa relação. Qual a relação da crise de 29 com a ascensão desses regimes totalitários? Justamente a crise do liberalismo fez com que aumentasse o número de adeptos ao socialismo e, como reação, a burguesia começa a apoiar regimes totalitários. Peraí, Aline, não estou entendendo. O que é um regime totalitário? Vamos agora entendê-los melhor. Mas só para vocês irem se habituando com a ideia do que é um regime totalitário, tem aí a fotinha do Mussolini e do Hitler. Eles são representantes de regime totalitário. Então, o regime totalitário é um governo autoritário, forte, onde o Estado ele controla todas as esferas da sociedade. Então, todas as vezes que eu falar do regime totalitário, vocês vão lembrar do fascismo italiano, do nazismo alemão. E vão se lembrar que são capitalistas, apenas estavam contrários ao liberalismo econômico, que tinha conduzido à crise de 29, que atingiu não só os Estados Unidos, mas como todos os países capitalistas, ok? Qual foi a saída dessa crise nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos a gente teve o New Deal, né? Também um elemento que já foi passado para vocês na última aula. É justamente uma proposta de intervenção na economia. Então, se o liberalismo econômico ele previa não intervenção,
e levou à crise, o que nós vamos fazer? Vamos intervir, vamos controlar um Estado que assume o controle. Aline, então eu posso dizer aí que o Roosevelt lá nos Estados Unidos era um regime totalitário? Não. Não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que a recuperação econômica começa com a intervenção do Estado? Sim. Então a gente pode dizer que os Estados Unidos abandonou o liberalismo econômico? Podemos. Mas não podemos dizer que isso é um regime totalitário. Vocês vão ver que as características são diferentes. O que dizia aí esse New Deal? Admitiu empréstimos para os endividados no campo, só que eles eram obrigados a cultivar apenas uma porcentagem de suas terras. Para quê? Para evitar a superprodução. Então, existia um controle do quanto esses empresários agrícolas, né, esses agricultores, latifundiários, pequenos, médios, grandes, podiam cultivar para receber esse crédito. Destruição de excedentes agrícolas para recuperação de preços, estabelecimento de leis trabalhistas, inclusive, principalmente, com a permissão para sindicatos, para que pudessem negociar melhorias entre patrões e funcionários, e também estabelecimento de um salário mínimo. Por quê? Porque o trabalhador poder consumir também o ciclo. Ele vai lá e trabalha, recebe seu salário, ele consome. Quando ele consome, ele está fazendo essa economia circular, girar, e isso é importante para a manutenção de uma economia saudável. Um outro ponto importante dessas leis trabalhistas foi a proibição do trabalho infantil. Nossa, que legal, né? Uma boa ação, tá? Não vamos tanto pelas razões humanitárias. Se eu tiro a criança do trabalho infantil aí no caso, não estou aqui julgando que não tem, enfim, tá? Mas se eu tiro a criança eu abro uma vaga de trabalho para um homem, para uma mulher, para um adulto que vai sustentar a família, porque o salário da criança era menor, tá? Seguro-desemprego, para que as pessoas não morressem de fome, uma coisa interessante, importante, e um ponto bem interessante desse processo de recuperação é o New Deal, do New Deal, são as obras de infraestrutura. O que são as obras de infraestrutura? São obras, construção de pontes, estradas. Com qual objetivo? Você gerava emprego, estava dando emprego para aquele trabalhador, ele ia trabalhar na construção civil, ele ia trabalhar na construção da estrada, enfim, mas não ia gerar produto. Ele ia receber salário, ia consumir, não ia gerar o produto que era justamente lá a origem da crise. Então, dessa forma, inicia-se aí a recuperação dos Estados Unidos. E os outros países, como reagiram a isso? Aí nós temos a chegada dos regimes totalitários no poder, tá? A gente vai ver também posteriormente que no caso dos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial trouxe ainda mais os efeitos aí necessários para a recuperação econômica. Claro que o New Deal foi fundamental, sem dúvidas, mas a Segunda Guerra com certeza contribuiu para essa recuperação final dos Estados Unidos. Na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, vai surgir aí como uma reação a essa crise de 1929 o crescimento dos partidos socialistas. E para frear esse crescimento dos partidos socialistas, nós temos o apoio da burguesia aos partidos de característica totalitária. Vamos ver a definição desse totalitarismo? Então, olha só. Forma de governo em que o governante exerce um controle extremo sobre a sociedade. Controle extremo. Aline, é uma ditadura? Não, tá? Não é o mesmo que uma ditadura. Em que se diferencia? A ditadura, um grupo de pessoas, né, um partido, um grupo, ele toma conta do governo. Esse governante ou esse grupo, ele não é escolhido pela população. Isso pode ser uma semelhança também a um totalitarismo, não é necessariamente escolhido pela população. Só que, no caso do governo ditatorial, não há um apagamento do indivíduo, tá? Geralmente há um controle desse indivíduo por meio da censura dos meios de comunicação ou meio mesmo de perseguição política, né? Tortura, prisão, exílio, como nós vimos aí no Brasil na década de 1964 até 1985, mas não há esse apagamento do indivíduo. A posição do indivíduo ela ainda é considerada. Acontece que no regime totalitário há uma massificação da sociedade.
o interesse do indivíduo ele é colocado em último lugar. Acima de tudo isso está o interesse da sociedade, está o interesse da nação. Então, a nação, ela está em primeiro lugar. Então, nada contra o Estado, nada fora do Estado, nada acima do Estado. Então, nada contra, nada fora e nada acima. Então, o Estado, nesse sentido que eu estou falando de Estado, estou falando de Estado-nação. Então, há nada contra a nação, nada fora da nação e nada acima da nação. Então, o meu interesse enquanto indivíduo, enquanto cidadão, é menor, é inferior do que o interesse da nação. E aí a gente tem uma ideia muito bem definida por meio das ideologias, das propagandas que massificam a sociedade, que alienam a sociedade dentro de uma ideologia muito rígida, muito séria, um controle total. Então, hoje, dentro de uma situação democrática, é permitido que o indivíduo, por exemplo, se ele se sente lesado pelo Estado, por meio, por exemplo, de uma cobrança abusiva de alguma coisa, eu posso requisitar os meus direitos, eu posso ir atrás dos meus direitos, dentro de uma ótica democrática. Num regime totalitário, não. Nada acima do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Então, eu tenho que obedecer. Onde isso vai acontecer, né? Na Itália, que é o primeiro regime totalitário, fascismo, Alemanha, nazismo, Portugal, salazarismo, Espanha, franquismo e a União Soviética com stalinismo. De todos esses que eu falei para vocês, apenas a União Soviética é um regime totalitário de esquerda, tá? Então que fique bem claro, por favor, tá? Me escutem. Nazismo não é de esquerda, tá? Fascismo não é de esquerda. Nós vamos ver aqui as características, vamos ver que isso vai ficar muito bem claro. Tanto o fascismo quanto o nazismo, eles vão surgir em defesa do capitalismo. Então a burguesia vai justamente apoiar porque era um meio que se encontrou para poder impedir o avanço do socialismo, porque como estava em crise, geralmente quando as crises vêm, os trabalhadores aderem aos partidos socialistas, aderiram aos partidos socialistas, era uma maneira mesmo de frear esse avanço comunista. Então não ia ter sentido nenhum fascismo e nazismo perseguirem os comunistas e serem regimes de esquerda, né? Não tem muita lógica. Então não repitam isso por aí, tá? Acreditem na professora. Vamos às características básicas aí dos regimes totalitários. Culto à personalidade do líder, isso é comum a todos eles. Então, lá na Itália nós tínhamos o culto à personalidade de Mussolini. Podia falar nada contra Mussolini, então era um atentado, você não podia falar nada contra o Duce, né, o chefe supremo. A mesma coisa Hitler na Alemanha, não podia ir contra o que o meu Führer estava definindo. Então ele sabe o que faz, e quando ele estava sendo atacado, ele era um injustiçado, coitado, o povo não confiava nele, não esperava as coisas acontecerem, então é um culto cego à personalidade daquele líder. Partido único. Então, não permitia pluripartidismo, não tem vários partidos, é um só. Nós vamos ver isso vai acontecer com Mussolini, vai acontecer com Hitler também. Quando eles chegam ao poder, a primeira coisa que vão fazer é fechar todos os outros partidos. Então, apenas o partido do líder máximo da nação ele pode funcionar, os demais, não. Polícia secreta, como a Gestapo, por exemplo, a gente vai falar sobre ela, né? Então, polícia de investigação para perseguir opositores, pessoas que se colocavam contra esse regime totalitário. Então, invadia-se as casas, pesquisava-se o que a pessoa estava fazendo, o que ela estava falando. Então, existia uma perseguição muito ferrenha dos opositores, inclusive perseguição artística e cultural, queimando livros, queimando obras de arte que eram consideradas comunistas, que fossem consideradas fora daquele padrão em que aquele regime desejava. É importante saber também que quando a gente tem uma ditadura, geralmente a ditadura ela se sobrepõe na esfera política, então eu não posso participar da esfera política, mas geralmente os aspectos morais, de conduta, eles não são tão controlados como acontece no regime totalitário. Por exemplo, no caso do nazismo alemão, existia uma arte proibida, né?
que era o expressionismo, que era considerado uma arte degenerada. Então existiam os valores básicos que aquele povo deveria seguir, como sendo corretos, padrão a ser seguido, tudo que estivesse fora daquele padrão era perseguido. Então isso é muito importante, né? A individualidade do indivíduo, ela não é considerada. Terror e violência. E nesse aspecto eu faço uma observação, era um culto à irracionalidade. A razão, ela não era cultivada. Então era uma obediência cega. Então o líder falava, eu obedecia. E era um culto ao instinto, até por incentivar mesmo uma questão voltada para a guerra, né? A gente vai ver entre os últimos aí uma intenção de expansão imperialista está relacionada com esse terror e violência, porque eu precisava incentivar esses instintos, porque eu precisava criar naquele cidadão esse amor tão grande à pátria, esse amor tão grande ao líder, essa crença cega nesse líder, essa adoração a esse líder que fazia com que eu pudesse pegar numa arma e lutar para conquistar aquilo que era importante para minha nação. Então eu não teria medo de morrer, de matar por aquele ideal, nem mesmo de praticar os atos mais grotescos e desumanos de violência. Prova disso, o Holocausto nazista, né? Nós também vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Então, se isso não é um culto à irracionalidade, né? Não tem mais o que dizer o que é. Então, o culto à violência extrema, né? A ponto da população, das pessoas apoiarem, né? Acreditarem que são superiores às outras e cumprir aí o que esse líder manda e pronto, né? Intenção de expansão imperialista, que eu já comentei, e um aspecto importante no caso alemão aqui era uma ideia defendida por Hitler no livro dele, né, Minha Luta, que era a ideia da expansão do espaço vital, que tá aí essa ideia imperialista. E o sentido também de revanche, né, que a Alemanha possuía, que a Itália possuía muito forte, porque elas não... A Alemanha foi a única culpada na guerra com o primeiro Tratado de Versalhes, perdeu território, direito de organizar seu exército, ficou arrasada. No caso da Itália, não se sentiu beneficiada, mesmo estando do lado dos vencedores. E aí nós temos nacionalismo exacerbado. O que é nacionalismo exacerbado? Exagerado, patriotismo cego e xenofobia, a aversão ao outro. Muito claro ali no regime totalitário alemão, né? A raça ariana é superior às demais e por isso pode matar, pode praticar qualquer tipo de violência, tá? Anticomunismo, que eu já comentei também, perseguição aos comunistas, né? Hitler vai perseguir, vai matar, o mesmo vai acontecer no fascismo italiano. E o antiliberalismo. Então, nada de tirar o papel do Estado. Estado no regime totalitário se torna gigantesco. Nada de um Estado que não intervém. O Estado intervém, controla, planeja, avalia, controla tudo. Gigantesco. O Estado dentro do totalitarismo é gigantesco. Ok? E aí nós temos a imagem aí desses líderes do totalitarismo, né? Todos eles nós vamos comentar, só que nós vamos dar maior ênfase ao Mussolini, né, da Itália, e Hitler na Alemanha, e também ao Stalin na União Soviética, que são os líderes que estão envolvidos aí mais diretamente na Segunda Guerra Mundial, tá? Os demais vamos falar, mas não vamos aprofundar tanto. E na aula de hoje eu vou falar do italiano, né, fascismo italiano, porque ele foi o primeiro a ascender ao poder. Então vamos entender como que o regime totalitário chegou na Itália. Primeiro vamos entender a conjuntura externa da Itália. A Itália, né, ela participou da Primeira Guerra Mundial. Num primeiro momento, a Itália ela estava ao lado da Alemanha. Posteriormente, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, posteriormente ela muda de lado. Expliquei para vocês em sala, né, que a Itália ela tinha uma relação conflituosa com o Império Austro-Húngaro desde o processo de unificação. E quando ela troca, né, de lado, ela vai para a Entente, ela acredita que ela vai ser mais beneficiada nisso. Acontece que ela não teve as suas reivindicações aceitas no Tratado de Versalhes,
saiu arrasada da guerra, não recebeu os territórios que desejava, então ela estava revoltada, né? Muito revoltada por ter participado da guerra, ter vencido a guerra e não ter sido beneficiada, era a situação dela. O lema aí que eu até disse para vocês, né? Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, uma frase aí que foi dita por Mussolini, ela exemplifica bem essa ideia. Então, Mussolini, ele se organiza, né, dentro da Itália, com um grupo que ele é chamado de fácil de combatimento, fácil de combate, fácil de combatimento, e tinha como símbolo feixes unidos, colados em um machado. Por que isso? O Mussolini, ele organizou o movimento, esse fácil de combatimento ou de combate, com uma ideia de protestar contra a situação da Itália, né, contra a situação da Itália, e lembrar o passado áureo do Império Romano, né, quando a Itália era o berço de um império gigantesco. E esse símbolo era um símbolo do Império Romano. O feixe, né, os feixes, a vara em que se castigava os prisioneiros, e o machado, a qual arrancavam-lhe a cabeça, né? Então, olha o símbolo que ele está fazendo vinculação. Lembra lá na característica geral do culto à violência, à irracionalidade. Por outro lado, os feixes amarrados também lembravam a ideia de união, também essa ideia de nação acima de tudo, né? E esse movimento organizado pelo Mussolini eram movimentos praticamente paramilitares que protestavam e que agiam, né, com extrema violência. Eles usavam fardas pretas, negras, eles eram chamados de camisas pretas, marchavam pelas ruas de Roma no simbolismo militar, né, paramilitar, e muitas vezes entravam em conflitos com socialistas, né, com movimentos socialistas dentro da Itália. Eles eram apoiados e eles eram financiados pelos burgueses. Por quê? Naquela tentativa de parar o avanço dos partidos socialistas. Vamos entender por que os partidos socialistas avançavam tanto na Itália. O poder na Itália era de uma monarquia constitucional, né? Então, era um rei, no caso, naquele período, né, na década de 20, era o rei Vítor Emanuel III, só que quem exercia de fato o poder era o primeiro-ministro. Nós tínhamos no meio rural muitas rebeliões e muitas greves no meio urbano, e dentro dessa conjuntura, né, dificuldades externas, uma Itália arrasada pela guerra, crise econômica, nós tínhamos um governo que não conseguia solucionar os problemas e socialistas que cada dia mais ganhavam mais adeptos e cresciam. Então, eles conseguiam ocupar mais postos dentro do parlamento. Daí, financiados pela burguesia, esse grupo, né, o Fácil de Combatimento, Fácil de Combate, liderado por Mussolini, ele acaba se tornando Partido Nacional Fascista. Só que esse partido, ele sofre uma grande derrota na década de 20. Então, a maioria das cadeiras do parlamento, elas foram ocupadas por socialistas. E isso gera muita preocupação na burguesia. Muita preocupação por quê? Temiam que acontecesse uma revolta, uma tomada de poder. Então, né, só para vocês terem uma noção, 156 parlamentares eram do lado socialista, enquanto 35 eram fascistas. Então, a discrepância era grande. Então, como uma forma de pressionar, em 1922, em outubro de 1922, Mussolini organiza a Marcha sobre Roma. Vocês podem ver aí nessa imagem. Então, as camisas negras marchando, e eles cercam vários pontos importantes, estações ferroviárias, correios, como uma maneira de pressionar o rei Vítor Emanuel III a escolher Mussolini como primeiro-ministro. Eles não ameaçam diretamente, mas era uma demonstração de força.
O rei, pela Constituição, ele poderia, inclusive, não aceitar o primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Então, ele podia nomear. Depois dessa pressão, dessa marcha sobre Roma, ele acaba nomeando Mussolini como primeiro-ministro. E aí, a partir desse momento, quando ele chega a primeiro-ministro, ele começa uma verdadeira perseguição à oposição. Então, uma verdadeira oposição ao Partido Socialista. Inclusive, quem houve, né, em 1922, 1920, 1922 foram derrotas nas urnas fascistas, mas em 1924 eles vão ganhando cada vez mais vitórias, acumulando mais vitórias nas eleições. Então os comunistas vão denunciá-los por fraude eleitoral e por isso vão ser perseguidos. O principal líder vai ser inclusive assassinado por Mussolini. Ele vai perseguir e decretar a ilegalidade desse partido comunista. Um outro ponto importante que Mussolini vai realizar, numa perspectiva de retirar a Itália da crise em que ela estava, era o sistema corporativista, inclusive copiado por outros países, inclusive copiado pelo Brasil aqui com Getúlio Vargas, na época do Estado Novo. O corporativismo estava expresso na chamada Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, onde a negociação entre patrão e empregado, ela não deveria ser feita por sindicatos ou mesmo através de greves. Greves e manifestações, elas eram extremamente proibidas, então não podiam acontecer. Então, como que funcionava o corporativismo? Patrões e empregados, eles iriam negociar. Então, era uma formação de uma corporação para defender os interesses dos trabalhadores. Como que era essa defesa? O trabalhador, escolhido muitas vezes pelo próprio patrão, ele negociava com esse patrão para o atendimento dos interesses do funcionário. É claro, né, que isso na prática significava uma maior exploração para o trabalhador sem garantia de seus direitos básicos. Houve controle de ensino e controle também de comunicações. Como assim? A educação voltada a divulgar ideais patrióticos, exaltação cega à pátria. Aline, você está falando que isso é errado, não tem que ter amor à pátria? Tem que ter amor à pátria, mas a gente tem que ressignificar como é esse amor. É o amor em que eu simplesmente amo e valorizo os símbolos e respeito e obedeço e pronto, ou eu questiono, problematizo, busco fazer a minha parte, sou um cidadão consciente, crítico. Não era isso que o fascismo queria. O fascismo queria a valorização de símbolos, de elementos, uma exaltação cega. Então, aí mais uma característica que está também em todos os regimes totalitários, essa exaltação cega ao líder, ao partido, à nação, como se aquela nação, aquele líder fossem os melhores, que por isso não poderíamos agir de maneira diferente, pensar de maneira diferente, um diferente, ele era perseguido, tá? Então, o ensino era voltado para a inculcação desses valores e a comunicação, os meios de comunicação, eles eram controlados, nenhuma notícia negativa era divulgada, tá? O Mussolini se torna um duce, né? Esse primeiro-ministro, esse chefe supremo da nação. O rei Vítor Emanuel não deixa existir, ele vai ficar lá, mas quem vai exercer de fato, assumir esse controle da nação, vai ser o Mussolini, tá? ênfase no patriotismo, né, como eu tinha mencionado, e treinamento físico, preparação de um exército. Então aqui a gente já tinha noção de revanche. Vamos correr atrás do que a Itália perdeu aí na Primeira Guerra Mundial. Vamos recuperar todo aquele ideal, todo aquele esplendor que o Império Romano possuía, fazendo referência lá ao fácio, ao feixe, né, que era um dos símbolos também defendidos aí pelo fascismo. E observem, né, que o fascismo ele chegou ao poder primeiro do que o nazismo alemão, tá? Criação de obras públicas, aquele mesma ótica lá do New Deal, né? Gera emprego, não gera produto e incentiva a agricultura. Resultado disso, o que a gente pode ter como resultado? Há uma recuperação da crise? Sim, tá? A Itália, ela é retirada da crise. Ah, então, professor, a gente pode dizer que isso foi positivo? Depende como você vai analisar essa situação. Poderia ser
haveriam outras ações que poderiam ter sido aplicadas sem o controle, sem perseguição, sem tortura, sem morte, sem exploração da classe trabalhadora? Existiam, mas esses caminhos não foram tomados. No decorrer, né, das aulas, nós vamos perceber as ações cada vez mais drásticas, né, desumanas, colocadas por esses regimes totalitários. Cabe ressaltar um ponto também, não coloquei no slide, mas é importante falar sobre a relação da igreja dentro aí do fascismo italiano, né? Depois que Mussolini assumiu o poder, ele assinou com a Igreja Católica o Tratado de Latrão, ele é de 1929, em que o Mussolini, para apaziguar as relações com a Igreja Católica, ele concedeu o Estado do Vaticano. Inclusive, a igreja é muito criticada. Alguns falam que a igreja fechou os olhos para as atrocidades do fascismo, do nazismo, devido a esse aspecto, tá? Não estamos aqui para julgar. O fato é, realmente, Mussolini solucionou essa questão que já era um problema da igreja com a Itália desde o processo de unificação, tá? Então, o que nós temos que ter como os pontos principais aqui dessa aula de hoje, né? A crise de 1929, relacionada aí com a ascensão desses regimes totalitários, uma vez que ela foi ocasionada pelo liberalismo econômico, e aí houve um crescimento do regime socialista, e como uma reação cadeia para não deixar o socialismo crescer, assumem governos capitalistas, né, totalitários. Esses regimes totalitários controlam toda a sociedade, todos os seus aspectos, inclusive os valores individuais desse indivíduo, e culto à personalidade, xenofobia, patriotismo cego são elementos fundamentais desses regimes totalitários. O primeiro deles a chegar ao poder, fascismo na Itália, com Benito Mussolini. Nós temos como marcante perseguição ao comunismo, nacionalismo exagerado, corporativismo, né? Que é o controle da classe trabalhadora e o início de uma recuperação italiana. Então, saiu daquela zona terrível de crise? Sim, saiu, mas à custa de muita perseguição, muitas mortes. E a Segunda Guerra Mundial, né, também vai ser uma consequência aí da ascensão desses regimes totalitários. Isso a gente vai comentar na próxima aula. Bom, como já tá de costume, né, eu quero que vocês façam algumas atividades para que a gente possa perceber se vocês compreenderam ou não. Eu estou disponível também no grupo para que vocês possam perguntar sempre que necessário. Espero que vocês tenham entendido com a aula. Peço desculpas aí já pelo barulho que pode ter acontecido aqui, né? Porque trabalhar em casa nem sempre a gente consegue o silêncio total, ainda mais quando você tem uma criancinha de 3 anos pertinho, né? Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu coloquei o meu e-mail e também fiz uma observação, né? Não esquecer de colocar o seu nome e sua série para facilitar na hora da correção e localização, porque pode acontecer de não localizar ou ficar horas e horas procurando de quem é aquela atividade. Então, são 2 atividades para essa semana. Vamos responder a questão número 1 da página 212. Precisa mandar foto? Não, essa não. Mas eu quero que vocês me mandem a lista que eu vou postar no GR8 para responder e mandar para o meu e-mail, ok? Fiquem com Deus, bons estudos, né? Fiquem em casa, redobrem o cuidado com a saúde. Esse momento é muito importante. Não deixem de estudar, tá? E o que precisarem podem contar comigo, ok? Tchau, tchau!